Antes de mais, eu queria mesmo agradecer a todos. Quero desejar a todos um excelente ano. Esta é a minha primeira live também, apesar de ser uma live que tenho aqui com o Miguel. Para mim é uma honra, deixem-me dizer-vos. Eu já vos irei apresentar um bocadinho melhor o Miguel, mas pronto. Começamos este ano, aqui hoje, nas nossas sessões novamente, com estas lives, a falar de algo que eu acho que interessa a todos vocês, os que vivem ou querem viver o imobiliário e também o que aí vem, não é? O que já temos e o que aí vem. Nós todos percebemos que isto está tudo diferente, o cliente está diferente, a própria forma de se estar na mediação imobiliária eu acho que também compreendem que está diferente e, portanto, se calhar nós temos que nos ir adaptando. E por isso eu convidei o Miguel Oliveira, que tem uma visão privilegiada, uma vez que ele está também no terreno, ao nível estratégico nacional, uma vez que é o coordenador nacional de decisões e soluções. Eu conheço o Miguel Oliveira destes campeonatos, portanto conheço daqui, há muitos anos atrás, ou alguns, já nem sei quantos, mas há alguns, bastantes, eh, conheci-o a primeira vez no Parque das Nações, num hotel em frente à Gare do Oriente, que nem é geralmente onde fazíamos, mas nesse dia foi. E o Miguel falou-nos de futebol e dos campeonatos. Eu nunca mais esqueci essa apresentação dele, não sei se tem noção, mas eu memorizo muito os gestos e a forma como cada pessoa se apresenta de início e memorizo isso. Que o Miguel Não me ia lembro nada disso. lembro meu, vinha fazer o seu melhor, dar o seu melhor contributo, que tinha tido uma vida longa no Banco Espírito Santo e tudo isso, no banco, não é? Por aí, e que vinha para ajudar as pessoas a ganharem e tudo isso. Eu achei interessante a abordagem, mas de facto o Miguel Oliveira o grupo tem vários coordenadores, eu estimo imenso todos. Eu estimo imenso todos, gosto imenso de todos, continuo a dar formação na marca com muito orgulho, mas de facto o Miguel Oliveira é uma pessoa que eu adoro. Tal como também mais um ou dois adoro muito e os outros adoro também. Mas há uns que adoro muito, muito e o Miguel é um dos que eu adoro muito, muito. E digo-lhe muitas vezes que o Miguel é um senhor. Eh, Adoro o humor dele, adoro as brincadeiras que temos. Portanto, vocês perceberam que ele de início começou por dizer que eu era um paradoxo. Claro que são boquitas que nós mandamos uns aos outros de chorar a rir. Ele merecia que eu tivesse respondido também, mas eu poupei uma vez que estou a expô-lo aqui num grupo destes. De qualquer forma, é um senhor a quem eu faço vénias. A quem eu faço vénias. Costuma-se dizer que por trás de um grande homem está uma grande mulher. E eu digo muitas vezes ao Miguel que eu adoro a esposa dele também, até porque ela é uma senhora. E, portanto, eu não podia ficar desta forma egoísta, com tanta coisa boa só para eu saber, sem partilhar convosco. E, portanto, acredito muito no contributo, no que o Miguel vier dizer hoje, porque ele é um homem sério, é um homem honesto e acredito que pode ser interessante para todos nós. Ó Miguel, eu não sei se isto chega, eu não vi quanto é que mandou, vou já ver, obviamente, vou abrir a aplicação, mas tipo, está bem assim? Como é que se sente? Vitor, penso que isto também já tenha a ver com a idade avançada. A Ah, sua, não a minha. A minha não. a sua. Ah, A minha já não conta. O Vitor já está no caminho do exagero e, portanto, obviamente que ele exagerou muito. Mas aquilo que o Vitor disse é recíproco. Eu tenho desde o início tenho uma enorme admiração pelo Vítor, por tudo aquilo que ele representa, pela pessoa que ele é, e é um gosto estar aqui. Espero estar minimamente à altura, bom, porque eu sei que está aqui gente muito, muito experimentada. Portanto, vou dar o meu contributo, vou dar a minha. Há uma coisa que o Vitor disse, isso é verdade. Eu sou uma pessoa, considero-me uma pessoa séria e honesta, e tudo aquilo que eu disser é aquilo que eu sinto. Portanto, e quanto a isso, ninguém pode exigir mais do que isso. Portanto, se depois está certo, se não está, se vem ou não a verificar, só lá mais à frente é que nós conseguiremos saber. Mas muito obrigado pelas palavras, Vitor.
Sabe que lhes digo sempre em qualquer contexto, portanto é o que é. Bom, então vamos lá iniciar uma vez mais esta live. Esta live tem a ver com aquilo que nós podemos esperar para os próximos tempos, designadamente para a mediação imobiliária, não é? Para o setor em que todos atuamos. E por isso, ó Miguel, eu gostava de lhe perguntar, uma vez que nós temos aqui esta live, não temos tempo contado, mas o nosso interesse, obviamente, é conseguirmos aproveitar o tempo ao máximo. Digamos que o Miguel, olhando para 2026, o que é que diria sobre o setor imobiliário? Se acha que estamos eventualmente perante um novo ciclo, como se fala tanto, ou se estamos apenas a ajustar expectativas depois destes anos atípicos que temos vivido? Ou seja, no fundo, estamos a falar deste macro cenário, não é? Nesta visão estratégica do que é que o Miguel diria se estivéssemos a conversar os dois numa mesa de café, o que é que me diria sobre isto? Estamos num novo ciclo, estamos a ajustar agulhas, o que é que lhe parece? Bem, eu acho que como em todas as áreas, acho que é normal que exista uma evolução, que existam alterações que vão sendo introduzidas de variedíssimas formas nas atividades portanto, nesta atividade do setor imobiliário, concretamente na mediação imobiliária, com toda a certeza que não será diferente. Portanto, nós vivemos, como o Vítor disse, uh, quem já cá está, há bocado ouvi uma senhora que eu peço desculpa, mas não fixei o nome, a dizer que está cá há 22 anos. Se já cá está há 22 anos, já passou, já experimentou muita coisa. Eu, há 22 anos, ainda estava na banca, portanto, em 2004, há 22 anos, estava na banca portanto, estávamos aqui com taxas de juro, com spreads, que já não existem, mas que vamos ver o que é que o futuro nos traz. Depois passámos pela crise financeira, portanto, tivemos a história do subprime, portanto, tivemos o mercado encharcado com imóveis e os preços a cair, porque não havia excesso de oferta. E ao fim e ao cabo, depois, ali a partir de 2015 até 2023, se não estou em erro, nós tivemos valores de Euribor negativos. Portanto, e tudo isso acabou por condicionar o mercado portanto, naquilo que foi, vamos dizer, a ressaca desse período em que o mercado quase que parou, portanto, só não parou porque os bancos tiveram que escoar o produto deles. Um, Portanto, o mercado começou a mexer-se, portanto, deixaram de existir os imóveis dos bancos e chegámos, assim, para o momento atual, a um período em que há muita procura e há pouquíssima oferta. Portanto, isto criou um desequilíbrio, na minha perspectiva, muito grande no mercado, em que, o que é que aconteceu com os clientes? Os clientes são muitas vezes levados a tomar decisões muito rápidas, pouco pensadas, atuando muito por impulso. E eu acredito que os próximos anos nós venhamos a ter aqui uma correção nesse comportamento. Portanto, acho que quem lida diariamente com clientes percebe que os clientes cada vez são mais informados, têm mais conhecimento, são mais exigentes portanto, o mercado também vai ser o reflexo disso, na minha perspectiva. Portanto, vai ser um mercado mais racional, mais exigente, vai exigir um muito maior profissionalismo, portanto, ao fim e ao cabo, vai ter que ser um mercado mais maduro. Os clientes, se alguém estiver à espera que exista aqui alguma inflexão neste comportamento dos clientes, eu penso que isso não irá acontecer, até porque hoje em dia o acesso à informação é, é brutal em quantidade, em qualidade, tudo isso vai mexer com o mercado, com as pessoas, com o comportamento, porque o mercado são as pessoas também a atuar. Portanto, tudo isso vai aqui condicionar. Eu creio mesmo que
nos próximos tempos. E depois há uma coisa que nós não nos podemos esquecer. Eu não sou a pessoa mais indicada para falar nisto, mas qual é que vai ser o papel da inteligência artificial no meio disto tudo? Yeah. Porque hoje em dia eu conheço e certamente alguns conhecerão, outros já utilizarão essas ferramentas que estão disponíveis para todos, mas já há muita gente a desenvolver muito trabalho de excelente qualidade com recurso a estas novas ferramentas. Portanto, tudo isto vai fazer, na minha opinião, o quê? Perdão, que quem está no mercado cada vez mais tenha que se aprimorar, tenha que adquirir conhecimento, tenha que investir em si, isto na perspectiva dos consultores, tenha que ser melhor cada dia e não se deixar cristalizar, porque no dia em que deixar que as coisas corram ao sabor do vento, acho que vai ter problemas. Eu já me alonguei aqui um bocado, se calhar, a falar, mas esta é a minha perspectiva. Acho que nós vamos ter novos tempos, não só na área imobiliária, como em muitas outras áreas. Portanto, a competitividade vai ser cada vez maior. Portanto, ninguém pode esperar o contrário, porque isto tem muito a ver com a informação. E eu até acredito, e já digo isto há algum tempo, perdão, eu peço desculpa, que, que isto vá provocar aqui desculpem-me o termo, alguma seleção das espécies. Portanto, que isto vá fazer com que fiquem os melhores preparados e aqueles que não se quiserem preparar, que não o quiserem acompanhar, provavelmente vão ter dificuldades. Não vou dizer que vão desistir, mas cada vez vão ter maior dificuldade em competir com aqueles que são bons, que querem ser melhores e que fazem por isso. Miguel, deixe-me então aqui interrompê-lo, até para também não ficar tão aflito com tanta conversa sem parar e para interagir mais consigo. O Miguel tocou aí em algumas situações que, por um lado, teve a ver com o mercado em si, se é o mercado de compradores ou de vendedores. Ou seja, agora acabou por dizer que estamos numa fase em que o mercado é muito um mercado, eh, há muita procura. No fundo, neste momento, quem manda são os vendedores, não é? Portanto, os vendedores definem as regras, uma vez que há escassez, e como há escassez, eles ditam mais ou menos como é que as coisas funcionam. Eu lembro-me que, inclusivamente, ao longo do ano, haviam colegas, pessoas que estavam lá no nosso programa e que estão, e que referiam. Eu hoje em dia dou por mim a vender imóveis que noutra situação eu nem sequer angariava, porque estão fora de preço, mas vende-se tudo. Há uma corrida louca aos imóveis. Portanto, estamos claramente num momento em que, dado tudo o resto, IMT jovens, não sei o quê, todas essas políticas vieram culminar no aumento da procura. Apesar dos preços elevadíssimos, o que fizeram com que os preços ainda mais subissem. Portanto, os preços subiram, dada a escassez do produto. Não havia imóveis novos, não é? Portanto, não tem havido nada disso. Estamos claramente num momento em que os proprietários fazem o que querem. Ou seja, para a mediação imobiliária, o que tem acontecido é que é um bocadinho mais desafiante a angariação. Porquê? Claro. Porque os proprietários sabem, se não for pelo mediador, eu conseguiria vender à partida, ou pelo menos assim pensam, do género, há tanta procura que eu ponho um anúncio e alguém compra. Por outro lado, temos um grande desafio, é que hoje em dia sente-se claramente, e sobretudo nesta área do imobiliário, a inteligência artificial a trabalhar. Ou seja, a tecnologia vem dar aqui um disparo que hoje em dia quase toda a gente consegue utilizar umas apps e fazer uma conversão de um imóvel que não está em bom estado e pô-lo com uma realidade virtual de como é que isto ficaria já mobilado, todos estão a entender onde quer dizer. Ou seja, hoje quase que um leigo sabe fazer isso. Ou se for uma pessoa da minha idade ou mais velha e que já não tenha muita apetência, porque não vibrou nisso desde o início, mas tem os filhos que lhe explicam, eu sei que há isto e a malta faz toda. Eu acredito que seja mesmo um desafio. E o Miguel é quem eu quero que fale, mas eu estou a dar a minha opinião e se alguém quiser juntar-se,
Isto não é nenhum monólogo ou nenhum diálogo, portanto, qualquer um pode participar, sabem como é que funcionam as nossas lives. Mas sem dúvida nenhuma que eu também já estou há mais de 30 no setor. E estou numa fase em que claramente havia muita procura, quem mandava eram os donos. Depois, de repente, isso ajusta-se, as pessoas compraram quase descontroladamente, havia uma loucura de financiamento às pessoas, quer pudessem, quer não pudessem, tudo tinha crédito. Sou do tempo de alguns de vós aqui lembrar-se-ão do crédito jovem bonificado. Eu Sabem? sou desse tempo. Não é? Portanto, eu lembro-me que, inclusivamente, quando se falava que o crédito jovem bonificado vai terminar agora não sei quando, só o facto de dizer isso já levantava mais três ou quatro compradores em precipitação. Tipo, eu vou querer que seja já, porque senão perco o benefício. Eu conheço muitas pessoas que os filhos compraram casa no Algarve de férias maravilhosas à conta do jovem bonificado. Eu é que nem era pai na altura, quanto mais vender-lhe uma casa no Algarve. Porque se eu soubesse que era possível fazer esse contrato, até tinha usufruído e punha a miúda logo com crédito antes mesmo de ter nascido. Portanto, quer dizer, havia esses mecanismos. Depois passámos àquela fase em que o pessoal afinal deixou de poder pagar, deixou de poder pagar e quem é que tinha o poder disto tudo? A banca. A banca é que fornecia imóveis ao Estado. Não houve alinhamento. Os consultores imobiliários deixam de ter aquela necessidade de angariar e têm que fazer o quê? Sobretudo, muita venda de banca, até porque os particulares tinham que se ajoelhar a mendigar para vender as suas casas. Porquê? Porque havia um imóvel da banca ao lado à venda, de certeza. E, portanto, como é que um proprietário conseguia vender se de repente a banca tinha a um valor promocional? Lembro-me, por exemplo, na Decisões e Soluções, quando eu comecei a dar a formação, havia promoções na altura do Natal na ordem dos 25%. O Miguel lembrar-se-á disso. Eu julgo Mas que isso ainda não foi. estava cá, mas estava no novo banco. E, Eu portanto, conhecia decisões e soluções assim, dessa forma. exatamente. E havia muita gente que contactava a agência porque tínhamos aquele protocolo com os 25% de desconto. Tínhamos, salvo seja, que eu sempre fui lá formador, mas lembro-me muito disso e acompanhava isso tudo. Bom, muitos casos em que o desconhecimento, por exemplo, apresentava-se num formato. Quando iam a pagar o IMT, surpreendiam-se porque o valor do IMT incidia sobre o valor patrimonial tributário e não sobre o valor de venda. Porquê? Porque o valor de venda era bastante mais baixo do que o valor patrimonial tributário que estava na caderneta predial. Portanto, Eu comprei um imóvel nessas circunstâncias aí e está. vendi o meu a perder 25 mil euros. É Perdi. isto. Isso foi claríssimo. Na altura as pessoas compravam assim. Entretanto, as coisas voltam outra vez e depois foram progredindo. Enfim, estamos cá hoje. Estamos cá hoje e desde o ano passado, não é? Com aquela novidade que já se notou muito, em que existe o incentivo aos jovens até aos 35 anos, ainda por cima com o fundo de garantia, lá do financiamento, em que quem não tem dinheiro nenhum, ou seja, vêm novamente fazer um enviesamento que é as pessoas, em vez de pagar uma renda, preferem pagar uma prestação, porque em muitos dos casos até é mais económica, não é? Faz com que haja um aumento da procura, não há oferta, tal. Não significa que seja sempre assim. Na realidade, deparam-se hoje os consultores, acredito eu, com estes desafios. Eu sou de um tempo em que a mediação imobiliária era muito mais amadora do que hoje. Hoje os consultores são muito mais bem preparados, apesar de constantemente nós notarmos grandes falhas. Ou seja, não é? Digo eu, Miguel, tipo, estamos sempre a queixar-nos. Pá, há muita gente que disse uma baboseira que aquilo até arrepia a alma a qualquer pessoa de bom senso. Quando sabemos de alguém que não esclareceu devidamente uma pessoa, mais uma vez eu fico todo destroçado, porque andamos uma vida a defender uma classe e depois um ou outro vem fazer coisas que vão denegrir de certa forma. Eu não sei se tens estado a ver que eu ando a fazer reels todos os dias, a defender consultores. Portanto, aqui a dizer o que é que os consultores devem fazer. Mas depois vai lá um para outro dizer assim, vai dizer isto a não sei quem, que me enganou, não sei. Eu apago logo os comentários, tipo, olha-me Deus, olha ao que eu me exponho. Mas pronto, faz parte da vida e está tudo certo. Portanto, na realidade... mas está tudo certo, tudo certo. É como tudo na vida, há bons e maus. Eu acredito que hajam essas necessidades que o Miguel falou. Estamos numa altura aqui de ajustamentos, de mudanças, a inteligência artificial vem trazer desafios, ou seja, em minha opinião, eu concordo inteiramente, ou a malta se ajusta, ou é comida, pelas, pela força do tempo. Ou vocês querem ir à frente, e a candeia que vai à frente ilumina duas vezes, epá, ou vão no fim a limpar
o resto de festa que já passou, da caravana. E, portanto, acho bem, de facto, nós estarmos aqui, ouvir o que é que cada um pensa, cada um de vós, que se quiser contribuir, mais enriquece esta live. Por isso, eu gostava de lhe perguntar, ó Miguel, se quisesse destacar, tipo, três grandes fatores, imagine, três grandes fatores para este ano, económicos, financeiros, comportamentais, enfim, o que é que o Miguel eventualmente diria a todas as pessoas que estão aqui connosco e que são interessadas no setor e até para aqueles que nos irão ouvir depois no Spotify e no YouTube? Tipo, imagine, três pilares económicos. Económicos, o que é que o Miguel acha que acontece este ano? Financeiros e comportamentais. Eu juntaria um quarto. Ai, pois lá está. Não é nenhum paradoxo, Vitor, tenha calma. Ah, Eh, eu juntaria um quarto que é um quarto, mas que, como é que eu vou dizer? O mercado, ah, na minha opinião, tem aqui um conjunto de players, que não têm nada a ver connosco, mas que têm tudo a ver connosco. Quando nós falamos no. Paradoxo. Como? É um paradoxo, talvez, mas diga. Exatamente, é um paradoxo. Portanto, é os senhores Trump, os senhores Putins, os senhores Netanyahu, o chinês que eu não me recordo o nome dele. Esses senhores, hoje em dia, de um momento para o outro, alteram isto tudo. Yeah. Portanto, e nós estamos a construir. Portanto, eu vou falar naquilo que o Vítor me pediu, Certo. mas eu acho que nós nunca podemos, e mais do que nunca, não podemos subestimar aquilo que vem lá de fora. Portanto, hoje nós já não, nós somos um quintalinho, na mesma, em Portugal, mas não temos independência. Portanto, temos independência que vem da Carta das Nações Unidas e vai não sei o quê, mas na prática isso vale zero. Desculpem dizer isto desta forma. Porque a qualquer momento um desses senhores lembra-se de fazer mais uma tolice qualquer, para não dizer de outra forma, e Carregar no vem, botão. exatamente, e vai impactar com tudo, com todos nós, e vai rebentar com tudo aquilo que nós andamos a fazer e com tudo aquilo que nós eventualmente até projetamos. Isto para dizer o quê? Se nós, a nível financeiro, aquilo que nos tem sido passado é que ah, há a perspectiva de haver uma estabilidade nas taxas de juros. Portanto, e nós, depois de termos passado aqui, portanto, vamos só recuar um bocadinho. Quando nós, aqui há meia dúzia de anos, ou até menos, achávamos que era um absoluto exagero que se calculasse o impacto de uma subida de 3% quando se estava a perceber qual era a capacidade financeira de um cliente para responder a uma subida das taxas de juros, porque na altura a Euribor estava negativa, estava e esteve. O que é que nós constatamos? De repente, né? De repente, um senhor invade outro país, provoca uma crise, portanto, nos mercados e a Euribor subiu 4,7%. Portanto, tudo aquilo que nós andámos a dizer que era um disparate veio-se a manifestar absolutamente insuficiente. E o que é que aconteceu? Houve pessoas que voltaram a entrar em dificuldades. O que é que aconteceu também? O setor financeiro já estava melhor preparado, já estava calejado, vamos dizer desta forma, se me é permitido, e Reagiu de outra respondeu forma. e reagiu de outra forma, porque senão tínhamos tido problemas. Mas pronto. Ah, o que é que é perspectivado, pelo menos neste ano, que já cá estamos em 2026 e nos próximos, que haja alguma estabilidade nas taxas de juros. Portanto, quando nós sempre ouvimos falar que o ideal da Euribor é andar na ordem dos 2%, é onde estamos. E, portanto, se isso se mantiver, portanto, quem vai adquirir uma casa, vamos falar desta forma, vai ter a perfeita noção do que é que pode contar, portanto, mantendo-se estas condições. Depois, para isto, nós também temos que cada vez mais, e na minha opinião,
estas atividades acabam por estar sempre ligadas. Portanto, a mediação imobiliária e, no caso, a intermediação de crédito estão intimamente ligadas. Portanto, eu diria que sem uma coisa, dificilmente a outra existe. Eu vou mais longe. Eu digo que a única forma, assim, pá, não havendo nenhuma catástrofe, de que os preços sofressem aqui uma alteração ou uma inversão, seria a banca fechar a torneira do crédito. Portanto, e nesse momento, aí sim, nós teríamos problemas. Portanto, a banca, neste momento, não é isso que transmite. Portanto, supostamente, goza de boa saúde e, portanto, quer fazer crédito. O ano passado fez mais crédito do que nunca. Este ano quer fazer mais crédito. E quando digo crédito, crédito novo. Portanto, o crédito novo faz-se com vendas imobiliárias ou com construções. Transações. Exato. Portanto, não tem a ver com transferências de crédito, que Sim. caiu esse segmento caiu a pique em 2025 e a tendência será para continuar a cair. Portanto, isto para dizer o quê? A banca quer fazer crédito, mas vai estar, já está e vai continuar a estar mais exigente ao nível do risco do cliente que vai financiar. Portanto, este primeiro aspecto, o aspecto financeiro, a qualificação financeira e nós percebermos, olharmos para a frente e também, isto já não será será para alguns, mas não para todos os mediadores imobiliários, mas sobretudo depois para a área dos intermediários de crédito, temos a obrigação, eu digo isto desta forma, porque nós na Decisão e Soluções, para além de mediadores imobiliários ou consultores imobiliários, somos também intermediários de crédito, nós temos a obrigação de vestir, entre aspas, vestir bem o cliente. Portanto, a perceber que cliente é que temos, quais são as suas necessidades, quais são as suas reais capacidades, e olhar para isso quando nós estamos a fazer uma operação imobiliária. Depois, ao nível, portanto, já falamos na parte financeira, ao nível da relação oferta-procura. Miguel, o Miguel permite-me interromper só num segundo. Claríssimo. Não interrompa o seu raciocínio. Eu acho que o que nós pudermos aqui reforçar às pessoas que nos ouvem, que são maioritariamente do setor imobiliário, da mediação imobiliária, eu gostaria de dar também o meu contributo, sempre possível, em cada etapa. Estou a ouvir muito atentamente o Miguel, mas as próprias palavras dele despletam em mim a vontade de acrescentar mais um pormenor ao outro que me ocorre. Este ano, peço desculpa, o ano anterior, de 2025, eu tive a oportunidade também de ter um episódio com os conselhos de consultor, com o Zé Pereira, que ele veio aqui à minha casa gravar um episódio. E falávamos sobre a importância da qualificação financeira que o Miguel agora tocou rapidamente. Eu gostava de dizer a todos a minha opinião pessoal. Ouçam aqui o que o Miguel diz, que teve anos e anos de banca, a vida toda, não é? E agora está, enquanto coordenador nacional, numa marca nacional também. E percebe, de certa forma, o que é que se passa a cada dia na realidade. O Miguel dizia, hoje a banca está mais madura, nunca fez tanto crédito como em 2025, em 2026 quer fazer mais ainda, mas com mais ponderação, a saber a quem quer dá-lo. Porque toda a gente hoje em dia compra. Se for dado a toda a gente vem. Temos noção disto. Há quase um bocadinho uma leviandade. O pessoal, ei, vamos embora. Tipo, às vezes nem medem muito bem se podem pagar ou não. Eu próprio já assisti a situações de miúdos novos, tipo, eu queria comprar até aqui 400, 500, o que é que acha? Bem, quer dizer, eu precisei de muitos anos para ter uma audácia de ultrapassar isto. Não sei se, tipo, bem, mas está tudo certo. O pessoal hoje em dia atira-se de cabeça. Ainda assim, eu acho que era muito importante vocês educarem as pessoas. O que eu faria no vosso lugar, se eu estivesse agora a refletir de como é que eu quero o meu ano,
O ano é feito de pequenas decisões que nós tomamos e que decidimos levar a cabo. O que eu levaria deste momento, em que vocês estão a oferecer o vosso tempo a nós, aqui, que estamos aqui a partilhar convosco esta conversa, era: eu vou de facto fazer um trabalho diferente. Em vez de agarrar um cliente e parece que estou ligado à eletricidade, quero é ir mostrar casas, pá, desta vez, pelo contrário, eu quero fazer outra coisa. O que eu quero fazer é de facto perceber o que é que a pessoa procura. Em vez de andar aqui quase a desabafar, os consultores parece que querem desabafar, e o desabafar é ir mostrar casas, mostrar, tipo mostrar o que tenho em carteira. Eu acho que o modelo deixa de ser esse. O modelo é: deixa-me escutar atentamente. E eu, ao escutar atentamente o que é que esta pessoa procura, vou encerrar o capítulo com: e o que é que pode pagar? Tipo, ouvi tudo, mas eu vou-lhe oferecer coisas até que valores. Isto porque é uma responsabilidade vossa as desilusões que muitas vezes os clientes têm. Porque os consultores embriagados com a loucura de que eu vou mostrar uma casa de não sei quanto, vão mostrar as casas, criam a expectativa às pessoas que depois têm que sofrer o desgosto de não posso comprar nem metade. Então, eu o que faria era: analisava muito bem a capacidade financeira do cliente. Eventualmente, eu fazia um canal de ligação favorecido com um colega de intermediação de crédito, que vocês tenham da vossa confiança, para que eu estou aqui com um cliente e vou ligar ao colega. Eu, assim que percebi que a pessoa vai fazer crédito, eu, ok, mas já tem alguma situação, já foi atendido por algum profissional da área, e indicaram-lhe quais os valores confortáveis para o senhor. Qual é o valor que considera razoável para o seu investimento e que lhe permita algum conforto com esta aquisição? Eu acho que, de uma forma educada, sem ser invasiva e agressiva, vocês podem perfeitamente conseguir perceber quais as possibilidades desta pessoa e checarem-na com uma aprovação financeira, se poderei usar o termo. Ou seja, não vamos ter qualificação total, aprovação financeira, porque não há imóvel para avaliar ainda, mas financeiramente esta pessoa tem uma taxa de esforço que lhe permita suportar este encargo mensal. Eu acho que isso é o mínimo. É perceber, com as responsabilidades atuais da pessoa, até onde eu posso ajudar este cliente. E isso eu acho que é ajudar um cliente. Ou Ó, seja, Vítor, posso dar aqui uma palavrinha? sim, sim. Eu sempre Oh, fiz oh, isso. oh, 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 sim, eu sei. Oh, Anabela, dê-me só um segundo e eu termino já. Eventualmente, fortalecerem relações com intermediários de crédito. Eu vou dizer-vos o que eu ouço. Ao estar neste papel de consultor, de formador do imobiliário, eu lido com muitas pessoas, como vocês sabem, e vocês acompanham muitos de vós. Então eu lido assim às centenas de consultores. E os consultores dizem mal da malta do crédito. Às vezes vêm-nos como inimigos. A malta do crédito, por muitas parcerias que possam fazer com consultores, também se chocam com atitudes. Olhem, quando uma coisa começa a correr para o mal, eu ouço o consultor a dizer que o pessoal do crédito fez tudo mal, no crédito. Depois, quando se fala com o do crédito, o do imobiliário, pá, não dava os documentos, não, BPI, não sei se estão a ver onde eu quero chegar, é um jogo de forças. O que eu faria no vosso lugar era contrariar essa tendência. Ninguém fica forte com guerras. Tipo, ok, renascem-se as cidades e não sei o que, os povos vêm do zero, mas vocês não têm tempo de vir do zero. Têm que seguir daqui em diante. Então não era muito melhor fazer alianças fortes? E eventualmente com pessoas da vossa confiança em que dissessem: olha, eu vou falar com não sei quem, é uma pessoa da minha total confiança, dá-lhe já uma resposta breve e assim o que lhe parece. Vamos ver imóveis que de facto são confortáveis para a sua aquisição. E o contrário, eu aproveitar-me dessas pessoas do crédito e dizer: olha, sempre nós temos aqui uma parceria na nossa academia, como todos sabem, que vamos ter que lançar agora também, do ponto de vista prático, que é do género: sempre que tiver alguém a pedir financiamento e que ainda não escolheu o imóvel, conte comigo. Mande para mim que eu irei ao máximo respeitar esse intervalo. Tipo, eu acho que isto era tão mais saudável. Eram muito mais céleres, eram muito mais bem vistos todos pelos clientes. E isto eu creio que vos iria distinguir também a vários níveis. Anabela, diga, e depois eu vou passar Não, a palavra ao Miguel, porque eu o que eu interrompi-o. ia dizer é que eu sempre fiz isso antes quando os clientes entravam, sobretudo na nossa loja,
É assim, quando eles nos ligam e dizem que querem ver um imóvel, por norma, eu vou mostrar esse imóvel. Faço algumas perguntas, se enquadra, e até vou mostrar, para conhecer melhor o cliente. Mas se ele entrasse na minha loja, claro que nós temos que sempre fazer essa pergunta e qualificá-lo. E se ele não Eventual. sabe exatamente até que valor é que vai, como é óbvio, devemos primeiro começar pelos alicerces. Porque Claro, exatamente aquilo que o Vitor disse, as pessoas depois vão ver casas que não as podem comprar e nós depois já não conseguimos encontrar mais nenhuma que eles gostem. claro. Ficam Eles desiludidos. gostam tanto daquela e depois não a podem comprar, mas só comparam todas com aquela. E Então, depois é uma desilusão total. Então, no fundo, era quase como uma inversão de momentos do género. Em vez de andarem a mostrar e depois ir ver se a pessoa tem crédito para a compra do que escolheu, é primeiro ver efetivamente o que é que a pessoa pode comprar e, de Claro. seguida, levar aquilo que a pessoa pode adquirir. E E no eu que diz respeito às parcerias com os intermediários de crédito, eu tenho uma imobiliária há 22 anos, mas já trabalho há 30, ali pelo Senhor Miguel. Mas eu resolvi não ser intermediária de crédito. Mas para que é que eu me vou chatear com isso? Estar a ter mais licenças, mais seguros, mais formação, mais não sei quê? Se posso, com um intermediário, fazer uma parceria e ganhar 50% ou mais, não Claro, é? Vou-me estar a chatear com isso. Eu não, passo para os meus colegas, claro. em quem confio, e de facto eles fazem um belíssimo trabalho. Não tenho tido razão de queixa nenhuma. Mas cada um é bom no que sabe fazer, não é? E naquilo que se Claro, especializou, obviamente. exatamente. Mas é que ser Vamos aqui. intermediário quer dar muito trabalho também, não é? Então, mas isso ninguém E é impõe, preciso estar obviamente. sempre em constante aprendizagem também. Responsabilidade e tudo mais. Claro, vamos aqui ouvir a Responsabilidade. Ana Leitão, que nos fala da Margem Sul e quer dar uma palavrinha às tropas. Olá, Então, boa Ana. noite a todos, tudo bem? É tão bom ver as vossas carinhas. Boa noite, Vitor, tudo bem? Olá, linda, então. Olha, eu estava aqui a ouvir e já entrei atrasado, estava em reunião e sim, eu disparo a fazer visitas com clientes que estão qualificados financeiramente, porque depois, seja clientes meus diretos, seja dos colegas inclusive, nós depois tratarmos a psique das pessoas e gerirmos aqui emoções e ilusões e tudo isso é muito complicado. E eu, por norma, qualifico primeiro o cliente em sede de crédito, se ele necessitar de crédito, obviamente, e depois é que efetivamente vou fazer visitas com eles. Por duas razões: gestão do tempo, gestão de recursos e mais uma. É a gestão de emoções, é a gestão Expectativas. é a inteligência Na emocional. expectativa, sim. E não só do comprador, até do proprietário. Claro. Porque quando um Exatamente. cliente à casa de um proprietário e dizem, olha, ele gostou muito e vamos fazer crédito, e depois diz, afinal não teve crédito, a pessoa também se desiludiu, o próprio Exatamente. proprietário, não é? E demonstram um Tal mau como, trabalho da tal nossa como parte. se eu for fazer visitas, desculpem estar a interromper, se eu for fazer visitas com clientes já qualificados, o que acontece é, se o cliente gostar da casa e nós sabemos que aquela casa está enquadrada dentro do budget que o cliente pode, pode ser pedida logo a avaliação. Isto porquê? Porque eu não faço contratos por CPCVs com cláusula resolutiva. Ou é ou não é? Eu não ando com dinheiros para trás e para a frente. Esperamos mais 2 ou 3 dias para que venha a avaliação, para que venha o resultado da avaliação. Se o cliente, se aquilo encaixa dentro, porque pode haver algumas moradias ou apartamentos com alguma beneficiação, e na realidade não vamos pôr isso de lado, não é? E se efetivamente assim é, depois passa só o CPCV depois de assinar as cartas de aprovação do banco. Muito bem. É Vamos só aqui isto, ouvir o desculpa. Manuel Cardoso. Obrigado, Ana. Obrigado. Ora viva, muito boa noite a todos. Boa noite. Ahm, é isso mesmo, eu nem de propósito estava há bocadinho a jantar e ligou-me um colega de outra imobiliária, queria ver um imóvel meu. Tal, 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 tal. E eu disse, ok, mas o seu cliente sabe que não tem garagem? Ah, isso não é tão importante. O importante é mesmo mostrar. E disse, olha, o senhor é que sabe como é que trabalha e provavelmente é que conhece o seu cliente. Mas eu não concordo com isso. Porque está sujeito a que o seu cliente nem entre no imóvel quando perceber que não tem garagem. E eu isso detesto perder tempo, meu amigo. E o gasóleo está muito caro, sabe? Portanto, eu prefiro que o senhor faça ao contrário. Fale com o cliente, diga-lhe que não tem nem elevador, nem garagem, e se ainda assim estiver interessado, voltamos a Vamos lá. falar. Claro. Em relação ao crédito, é 100% de acordo. Eh, muitas das vezes, eu já aprendi isso, nós consultores temos culpa de muitas situações. Porquê? Porque o cliente só responde ao que a gente pergunta e nós temos que perguntar.
Quando não perguntamos, não nos dizem. Resposta, não tem Não resposta. temos resposta. E, Claro. portanto, temos é que perguntar. Se nós perguntar, mas vai comprar sozinho? Vai recorrer a crédito ou parte dele? Sim. Já tem alguma simulação? Não, ainda não. Eu posso ajudar nisso. E já agora, puxando a brasa à minha sardinha, que talvez toda a gente saiba, na Casa da Portela isto funciona 100%, que é fácil. Eu não sou, eu não sou habilitado para poder lhe pedir a sua documentação. Não sou certificado do Banco de Portugal, vai entrar um colega em contato consigo. Pronto. Eles pedem os documentos, tratam de tudo e o meu colega só diz: Vocês lavam daí as mãos, não é? Lavam daí as mãos. Manuel, podes procurar casa para este senhor até este valor. Espetáculo. E o Mas que, olha, e o que o Vítor disse há bocado, que é, nós nem precisamos de dizer aos nossos colegas que tratam do crédito, pá, se aparecer alguém, mande-me. Eles próprios apercebem-se quem é que anda nisto a sério. E então, exato. olha, fale com fulano que ele arranja-lhe a casa. É assim que funciona. Portanto, temos que perguntar, temos que qualificar para poupar tempo, dinheiro e não andarmos a vender, a tentar mostrar coisas que depois os clientes não podem comprar. Isso é É horrível. quase é quase como um alinhamento do ponto de vista. Vamos nos aqui reposicionar e se experimentarmos, eu acho que todos ganham, se o fizerem, sem dúvida. Obrigado pelo contributo também, Manuel Cardoso. Ó Miguel Obrigado, Oliveira, eu. eu peço-lhe perdão, mas eu acho que isto enriquece tantas. Assim é muito melhor. E o Miguel também sei que valoriza isto, porque o que interessa é Claro. que saiam mais, eh, enfim, mais enriquecidos. Então o Miguel ia dizer a questão da oferta e da procura, creio eu, ou... Sim, sim, sim. Da oferta. Bom, eu até aproveitei, até tomei aqui algumas notas agora para não. Tem a ver com o seguinte: como é que vai. Alguém está à espera que nós venhamos a ter. Eu já não digo no curto prazo, eu digo em 10 anos, nós venhamos a ter a oferta para a procura que nós temos. Como é que eu que há tempo eu não memorizei, mas o número de licenças que foram emitidas em salvo erro, em 2003 e o número de licenças que foram emitidas em 2025 é uma disparidade, é uma coisa brutal. Portanto, nós não temos condições para conseguir ter oferta para a procura que temos. Mais grave. E quem está nisto sabe disto, quem está no terreno diariamente sabe disto muito melhor que eu. Uh, para além daquilo que já falámos dos jovens, hoje um jovem até 35 anos não precisa ter dinheiro para comprar uma casa, Exato, o porque custo zero. não paga impostos, portanto nem paga imposto de selo, nem paga IMT, uh, basicamente vai pagar uma escritura, mas os bancos oferecem, perdão, para fazer lá o crédito, oferecem o custo de abertura do processo, da avaliação. Se calhar com 1000 euros, hoje compra-se uma casa. Portanto, por aqui também não vai diminuir a procura. Depois, Portugal, que há bocado eu disse que era um quintalinho, mas é um quintalinho que os outros não têm. Portanto, é a mesma coisa. Os outros têm apartamentos, mas nós temos uma moradia com quintal. Portanto, cada vez mais os estrangeiros valorizam. Eu ainda há Sim. bocado apanhei uma E o notícia. clima, e o clima, Tudo, e a geografia, tudo. tudo. E a comida, exato. Clima, segurança, o acolhimento. Qual é nós somos um país de imigrantes. Fomos para muitos países da Europa da África e até da América. Onde é que os portugueses foram recebidos como nós recebemos cá os estrangeiros? Portanto, tudo isso conta. E depois é o sol. Portanto, isso tem. Agora, temos isto, vai aumentar, porque isto não vai diminuir, vai aumentar a procura. E depois, isto para chegar aos preços. O valor dos terrenos vai diminuir?
o custo da mão de obra, dos materiais, dos projetos, dos licenciamentos, alguma destas variáveis vai diminuir? Como é que nós podemos estar à espera que os preços deixam? Só se for por decreto. Mas isso depois ninguém faz casas, digo eu. Depois temos outro problema, que é os segmentos. Portanto, nós hoje só fazemos casas, só se constroem casas utilizando as marcas de automóveis de Mercedes para cima. Portanto, os Fiat, os Opel Corsa e por aí fora. Renault Clios, que é o que eu costumo dizer. Exatamente. Alguém tem na vossa envolvente casas dessas em construção? Portanto, nós estamos a criar também aqui, e depois quando os jovens querem comprar uma casa, pá, eles se calhar eventualmente até comprariam outra casa, mas não há. E depois vamos falar na, 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 na- na habitação social. E eu pergunto, e isso é viável? Onde é que estão os terrenos? Será que vão conseguir construir mais barato? A verdade é que mesmo que ou são direitos de superfície ou não tem hipótese. Pode. Mas, Porque não tem hipótese nenhuma. mas nós não temos indústria. É que nós, neste momento, não temos indústria. Porque a indústria da construção que existia, há empresas, como é óbvio, mas aquelas empresas, muitas delas familiares que existiam, o que é que aconteceu quando houve a crise? Muitas delas foram à falência, outras cessaram a atividade, não houve continuidade, digamos que não houve a sucessão natural que havia dentro das empresas, dos pais passavam para os filhos e depois por aí fora, e portanto tudo isso disso. E depois, nós não temos escala no negócio, portanto, nos materiais, fala-se muito em modelos de construção. Fora do tradicional, as modulares, os LSF e por aí fora. Mas nós não temos escala, não tendo escala, não conseguimos baixar preço. Nós não temos dimensão. Portanto, como é que nós podemos estar? Porque ouvimos todos os dias que vão baixar os preços, portanto, alguém que vai inventar a roda. Agora o orçamento, portanto, vai sair agora incentivos que ainda este fim de semana, tive a falar com um amigo que é da autoridade tributária e que estão a preparar a questão do IVA. E eu pergunto, o que é Eu que vai sei. acontecer? Está bem, mas alguém se recorda o que aconteceu quando um governo recente colocou o IVA zero num determinado cabaz de produtos alimentares? O que é que aconteceu aos preços? Houve reflexo do IVA zero nos preços dos produtos? Alguém está à espera que vai haver reflexo no preço dos imóveis? Aumenta a margem de lucro para quem lida nisso. E toca andar. No curtíssimo prazo é o que vai acontecer. É a minha opinião e posso estar completamente enganado. Portanto, a escassez vai manter a pressão nos preços. Portanto, para mim, isso é quase que. Volto a dizer, só se os bancos disserem assim, olha, meus amigos, agora vamos fazer o intervalo, vamos de férias e não há crédito. E aí temos um problema para resolver garantidamente. Agora, de outra forma, E à procura. e atenção a uma coisa que eu acho que se está a avolumar, e portanto estão aqui muitos profissionais, se calhar alguns deles ou muitos deles já terão essa experiência, que é o surgimento crescente dos investidores na aquisição de imóveis novos, que é para revenda. E o que é que isso vai fazer? Aumentar o preço. Portanto, há aqui um conjunto de fatores que nada deles, na minha opinião, vai contribuir para que nem que se altere a relação entre a oferta e a procura, nem que os preços baixem. Portanto, depois, em termos comportamentais, Desculpe, Miguel, eu queria aqui baixar de uma pessoa e retirei o seu. Importa-se ligar o seu micro de novo? Estava a desligar o som de outra pessoa que estava aqui com um barulho de fundo, desliguei o seu. não sei o que é que ouviram. Estava-me a falar de. Ouvimos tudo Ah, até.
Pronto, agora ia falar sobre a parte comportamental dos clientes, e já falei há pouco. Portanto, Mas não os falo já clientes. desse, não falo já desse, pode ser? Só um Sim, segundinho. Até força. porque eu alavanco logo com essa parte comportamental, uma pergunta a seguir para o Miguel dizer tudo de uma vez. Se puder ser. Oh, Manuel, diga, foi o primeiro que levantou a mão. Agora, depois foi a Ana. Pois, tudo isso, os preços, acaba também por bater todas estas burocracias, e estamos a falar de, há bocado nos terrenos, poder construir, acaba por bater nas câmaras. Não é possível uma pessoa meter um projeto ou meter um PIB e estar 3 anos à espera. Isto não ajuda em nada. Porque quando estiver aprovado, o preço que provavelmente nós tínhamos em mente gastar na construção já é quase o dobro. E daí os preços continuam a subir. Portanto, há tanta burocracia nas câmaras, porque primeiro que saia um PIB, e acho que soube relativamente há pouco tempo que deram 18 meses para as câmaras poder pronunciar através de um PIP. Eu acho que isso é absurdo. Não sabia sequer disso. Acho que isso é tempo a mais. Tinham que, se dão 10 dias, 15 dias para as pessoas poder se manifestar sobre algum assunto, eles têm 18 meses e depois, se precisar de mais algum tempo, ainda dizem, pá, falta este documento. Vocês têm que mandar este documento. Ainda estão ali mais 2 ou 3 meses à espera. Portanto, seguramente 2, 3 anos para termos um projeto aprovado de uma Câmara. Pelo menos aqui no Norte é assim, é muito complicado isso. As pessoas desistem de pôr os terrenos à venda, os que querem construir acabam por abandonar, não constroem nada, e isso também não ajuda nada. Vai de encontro ao que o Miguel dizia, que é falta de habitação, porque as pessoas saturam-se de estar há tanto tempo à espera. A verdade é que pagam um preço mais caro justamente por não haver oferta, não é? Como não há oferta, os preços sobem. E Eu só acrescento ainda mais uma coisa, que é a percepção das pessoas já experienciada, que é, eu não comprei aquele imóvel porque achava que estava muito caro, e passar 2 ou 3 meses vou lá para o comprar porque pronto, olha, não e já está mais caro. Olha, apercebo-me disso claramente. Quando nós percebemos, tipo, há um ano atrás, que um imóvel é caríssimo e nós pensamos, epá, isto não é bom investimento, porque Ora, isto está num valor completamente exorbitante, então isto vai subir para onde? E, por exemplo, deixem-me dar-vos um exemplo. Se eu procurar aqui em Coimbra, neste momento, T1s, em Coimbra, T1s começam em 300 mil euros. Eles são grandes, têm 50 metros quadrados, mais ou menos. Não sei se me estou a fazer entender. Coisa que no meu tempo via-se muito pouco. Algo de 50 metros nós até nos ríamos, tipo, que raio é isto? Bom, ok, então agora 50 metros é onde é um bom, tipo, pode pôr uma cama de casal e lateralmente ainda se mexe. Ainda consegue sair por ambos os lados da cama, tipo, é quase um luxo. Estou a brincar, estou um bocadinho em ironia, mas tipo, é absolutamente parvo. Sabem que a história das cozinhas com sala integradas também veio favorecer isto. É que mais uma vez, agora espeta-se um balcão ali de lado naquela sala e já tem aqui a cozinha dentro também. Nos tais 20 metros que já era pequeno para uma sala, agora é 20 e as duas coisas estão lá dentro. Pronto, mas adiante, são 300 mil euros e uma pessoa vai ver e diz, pá, é brutal. Mas eu aposto que às tantas daqui a um ano, após esta live vai ficar gravada, e se eu vier ouvir a minha própria voz, digo, olha o que era em janeiro de 2026. Agora começa em 430. Se calhar vai acontecer isto. Eu nem tenho a certeza, mas aquilo que eu vejo a subir a cada ano é escandaloso. Absolutamente escandaloso. E isto é puramente por não haver oferta. Quando existe, eu não sei como é que é nas vossas cidades, mas por exemplo, nós olhamos aqui em Coimbra, tipo, há 3 ou 4 imóveis para nascer. E esses, quando arrancam, aquilo é logo tudo papado em plantas, as tipologias pequenas, quase. Desaparece tudo para revenda. Como as tipologias pequenas vão ser valorizadas, vão ser vendidas outra vez, até os T2 sobem mais não sei quanto, porque não vão sair depois ao preço do T1. E investidores que eu estava a falar. é um espetáculo. Portanto, há imóveis pequenitos a serem lançados, mas todos os que forem pequenitos são comprados em planta logo. Tipo, eles quando arrancam, quando nós vamos ver a grua, já está tudo vendido. Não é? Diga, Ana, diga, por favor.
Olha, o Miguel estava a falar em Desculpa. relação à questão do IVA e tudo isso. O IVA, isto vai ser um pouco complexo, porque nós vamos ter o mesmo imóvel com IVA 6% e o mesmo imóvel com IVA 23%. Se for um imóvel novo, se for para habitação própria permanente ou para arrendamento, é passível de ser a 6%. Se for para questão de revenda ou para segunda habitação, já o IVA é 23%. Isso obriga não só a nós, brokers ou diretores, a ter muito cuidado com isso, inclusive porque os CPCVs deverão ser extremamente blindados e cuidadosos no sentido de proteger o proprietário, especialmente o construtor, porque caso se venha a verificar que o imóvel foi comprado para habitação própria permanente, mas efetivamente não é esse o fim que lhes vão atribuir, automaticamente o construtor vai ter que devolver ou dar, neste caso, o valor do IVA remanescente às finanças, não é? Portanto, isto é uma coisa que acho que vai ser uma grande confusão se não estiver bem estruturada, se não estiver bem informada, se as pessoas não tiverem mesmo formação, e eu estou a falar diretores, consultores, toda a gente. Consultores. Vai ser muito complicado. A verdade é Meter que um imóvel a dois preços. a verdade é que já, olha, eu confesso-vos claramente, ainda agora esta semana, eu não sei se foi no grupo da academia, se foi no grupo público, alguém fez uma pergunta sobre um tema da fiscalidade, não sei se vocês acompanharam, sobre a história do reinvestimento de capital. E dizia esta colega, eu acho que o Vítor disse isto, e eu até respondi, eu não sei se disse, mas o reinvestimento pode reinvestir as vezes que quer. A aquisição de habitação própria permanente com isenção de IMI é que só pode duas. Mas eu confesso que eu acredito poder-me ter enganado, porque chega a um ponto em que as regras são tantas e tão finas umas das outras que nós ou estamos muito atentos ou metemos os pés pelas mãos. E acreditem que esgadabunho para estar informado minimamente. Os consultores, muitos deles até escudados, de que isto não é para mim, que a parte documental, que a parte processual, que a parte mais jurídica ou técnica é para a documentalista da minha agência. Eu só estou aqui a apoiar, a minha questão é como é que fica nisto? Qual é o contributo que vai agregar às pessoas? Então, É isso. o que é que se vai ficar? É mostrador a partir de agora? Tipo, Nós somos o back-end, somos nós que falamos com os proprietários, somos nós que falamos com os compradores, nós temos que saber selecionar, nós temos que saber desculpa. mediar, não é? Nós somos o back-end, somos aquelas pessoas que falamos com toda a gente. E à partida, até mesmo para documentação, até mesmo para saber o que indicar ao cliente, alguma coisa que esteja em não conformidade, em alguma documentação, em termos jurídicos, nós temos que ter conhecimento para. Mas Olha, a questão aqui, eu lembrei-me do IVA por causa do Miguel estar a falar na questão dos preços dos imóveis. Vamos ter imóveis com dois preços, ou então, pronto, depois também eu acho que vamos ter, o que eu estou a prever é que vamos ter imóveis com o preço mais baixo, mas que depois vem um cliente e diz, isto é para a habitação própria secundária, para a habitação secundária, e a pessoa diz, então é mais X. Ou seja, isto vai ser um bocado confuso. Ah, olha, tratem da vamos ver vossa como é que psique evolui. antes disto. Vamos ver como é que evolui. Ó, Vítor, isto era um tema para nós abordarmos aqui na nossa academia. Sim, sim. Porque Então um nós. dia destes alguém estávamos numa negociação de uma casa com um construtor da Arceleb e ele, por acaso, ainda não sabia muito bem como é que isto vai funcionar, mas ele diz que tem que cobrar, portanto, vende com 23 e depois o cliente final, quando compra, é que pede o reembolso para os 6, pede o reembolso do IVA. Ou seja, eu compro uma casa a um construtor, não é? Ele vende-me com 20, com E depois a 23%. pessoa faz prova do uso do imóvel e Pois, pede o exatamente. reembolso. Eu, após a escritura, vou às finanças e recupero, peço o reembolso da diferença do IVA. É O assim ou Miguel, não? o Miguel quer Mas dar o seu contributo sobre isso? eu não, não vou dar contributo sobre isso porque não sei, acho Uma que ainda ninguém operacionalização, sabe sim. exatamente o que é que vai acontecer. Aquilo que eu vos vou dizer é o seguinte: ah, eu, eu, eu disse há pouco que estive este fim de semana a falar com um amigo que está na AT e que vai fazer um seminário ah, com, com a OTOC, portanto, a Ordem dos Contabilistas.
em que vão estar, portanto, este tema vai lá ser abordado e vai ficar gravado, e depois eu disponibilizo ao Vítor, porque eles E eu coloco aqui depois. convidaram-me lá para uma mesa redonda para debater vários temas que têm a ver com o imobiliário. E um dos temas é este, e portanto aquilo que eu depois, quando isto será em março, quando for, aquilo vai ficar gravado, pelo menos foi como foi dito, e E eu depois manda-nos o link. eu disponibilizo porque acho que é interessante, porque quem lá vai estar, ao nível vai estar a autoridade tributária, vai estar a Ordem dos Contabilistas, portanto, é tudo pesos pesados destas áreas. E Bem, este amigo meu também, ele é formador também na área da fiscalidade. muito bem, muito bem. Ó Miguel, então, quando nós o interrompemos, e mais uma vez peço-lhe desculpa, mas eu sei que o Miguel também gosta assim, eh, eh, quando estávamos a falar do comportamento dos clientes, hum, nós podemos dizer que, claro, eu vou dizer por mim, o Miguel diz por si, mas eu acho que posso dizer que hoje em dia sentimos que os clientes estão mais informados, certo? Ou pelo menos aquilo que eu assistia, aquilo que a Anabela e muitos outros assistiam há muitos, muitos anos, em relação ao que hoje se passa. Hoje eles sabem tudo. Em Portanto, eles tudo, sabem não é todas as só nesta área. sim, em tudo, em tudo. Hoje as pessoas estão mais informadas, mas também mais exigentes, porque eles sabem o que querem pedir e também mais desconfiados. Ou acha que não? O que é que lhe parece, em sua opinião? Completamente de acordo. Não, isto, se nós pensarmos de antes nós estávamos doentes, íamos ao médico e o Aí médico é que dizia, está. nós tínhamos uma doença qualquer e nós ouvíamos e estava tudo bem. Agora, antes de irmos ao médico, se calhar vamos à internet ver perante os sintomas que temos, vamos ver qual é a doença que temos. Não, 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 não. Hoje não. Hoje ligamos ao amigo, ligamos ao chat GPT e dizemos: estou com um Mas, estado febril 37,5, simultaneamente com espirros, até sinto a narina do lado direito um bocadinho mais atacada que da esquerda e o braço esquerdo já não levanto pela mesma mas- intensidade. E ele diz-nos: e, portanto, o nível de informação que nós temos. E depois as pessoas chegam a um ponto que sabem de tudo. Não sabem nada, mas sabem de tudo. E leva à vamos lá ver. desconfiança. É. Os clientes são isto depois também. Portanto, são o produto, ao fim e ao cabo, da sociedade, não é? E, portanto, o cliente é mais informado, é mais exigente, é menos tolerante, será menos tolerante e em termos do consultor imobiliário, não vai bastar apresentar imóveis. Ser tábua rasa, como eu costumo dizer, não basta ser tábua rasa. Pronto. Esta é a minha clara opinião. Ó Miguel, e nós vamos falando muito sobre isso. O Miguel, por exemplo, até está numa marca em que se proporciona várias áreas de formação, não é só mostrar e qualificar clientes. Vocês têm muito. E o Miguel sabe o que estou a dizer, porque organizamos em conjuntas Sim, sim. com o Adriano os calendários de cada mês. Avalia-se imóveis, tem-se parte jurídica, tem-se fiscalidade, tem-se atos e contratos, tem processo imobiliário, a tramitação. Isso não existe muito, muito nas marcas. As marcas não defendem sequer esse investimento porque isso não vai abrir portas. Isso só faz perder tempo. Enquanto os consultores estão aí a aprender isso, não estão a mostrar casas e não estão Por a... enquanto. Aqui isso é que importa. Não sei se, tipo, há aqui uma separação quase de comportamentos, quase que até já conseguimos, quase que nos permite distinguir as pessoas pelo cheiro. Com esse tipo de vernáculo e discurso, a gente já, olha, pronto, ok, está tudo certo. Tipo, e os outros que estão mais adaptados. Mas eu não estou a dizer por ser formador na área. Estou a dizer porque eu preciso de aprender muito, fazer muita formação, Claro. poder partilhar e adaptá-la aqui ao setor da mediação imobiliária e considero claramente que existem hoje duas posturas na mediação imobiliária. O que eu vejo é pessoas que estão e outras que querem estar. Umas que vão estando e outras que querem estar. Há umas que querem cada vez mais, querem estar cada vez mais adaptadas, quase como se estivessem ansiosas por ouvir mais coisas, ouvir não sei quê. Eu hoje estava na formação e eu disse, existe esta app, esta e esta, com inteligência artificial e com isto e com aquilo, tipo coisitas. Toda a gente logo, ai, diga lá, diga lá. Eu comecei e eu a mostrar, as pessoas a quererem dar mais,
a quererem oferecer mais. Hoje há grupos de pessoas que pagam por saber mais, por estar atualizados. Há outros que estão-se a borrifar para o assunto. Não pagam, investem. Exato, sim, sim. E há outros que estão a borrifar-se para o assunto. Pá, querem é mostrar, quero lá saber se atendi bem, se não atendi bem. Clientes não me faltam. Tipo, eu nem atendo as leads todas. Vocês estão a ver o filme? Tipo, e isso faz com que haja aqui quase uma separação de interpretação. Nós podemos ouvir pessoas a dizer as coisas mais maravilhosas dos consultores e podemos ouvir outras a dizer cobras e lagartos, consoante a experiência pessoal que com eles tiveram, com a mediação tiveram. Eu desejo de coração que haja esta camada mais jovem. Não quer dizer que os mais velhos não aprendam, nem que nós tínhamos que aprender mais devagar, que eu também sou dos mais velhos, mas vamos lá. Mas que venha esta camada jovem com acesso às ferramentas, mas também com esclarecimento, com conhecimento para partilhar e para ensinar as pessoas a tomar as melhores decisões. Eu não sei o que o Miguel diz disso em concreto. Eu acho que nós estamos perante, deixe-me dizer, sem qualquer mal, há inclusive colegas meus da formação que dizem: eu não preparo consultores, eu treino vendedores, porque eu quero pessoas que vendam casas e eu estou a atender os restos que ele não quer. Eu treino consultores. Eu não atendo vendedores. Os vendedores que vêm ter comigo porque querem vender casas, eu aconselho a irem para ele, para um colega, e eu fico com aqueles que querem ser consultores, com aqueles que querem saber o mínimo necessário para bem aconselhar as pessoas. Para as pessoas tomarem as suas decisões como entendem, mas com base no conhecimento. Não porque alguém lhes vendeu o que quer que seja. É a minha opinião e no momento em que eu sinto, olha, afinal já não consigo viver assim, vou desenvolver competências de agricultura que nunca tive, mas porque também me recuso a essa prestação de vender por impingir, não é? Hum, eh, no momento em que nós sabemos que só treinamos vendedores, porque é isso que as marcas querem, porque é isso que dá comissões, epá, estouramos o setor. E eu ia lhe perguntar mesmo isso. O Miguel acha também que estamos perante uma, uma, uma fase da mediação, uma geração da mediação mais consultiva, mais especializada, ou acha que não? Qual é a sua percepção? Eu acredito que o Miguel seja um bocadinho adulterado também pela sua realidade neste entendimento. Mas o que é que Eh, acontece? Qual Vitória, é a diferença? o que eu acho é que isso tem que ser o futuro. Portanto, nós para estarmos, seja em qualquer atividade, seja em que atividade for, nós temos que estar bem preparados, temos que ter conhecimento para, ao fim e ao cabo, proporcionarmos depois quem forem os nossos clientes o melhor que pode existir no mercado. Portanto, eu só consigo ver as coisas desta maneira. Isto é a mesma coisa. Eu já falei há bocado nos médicos. Os médicos tiram o curso. Ou por outra, olha, nós quando tiramos a carta de condução não sabemos conduzir, né? Não. Va- Mas Vamos, estamos vamos, a- habilitados só. Só as definições. exatamente, vamos aprender ao longo da vida. Um médico, quando se forma, ah, pronto, adquiriu o conhecimento, mas depois tem que passar o resto da vida a atualizar esse conhecimento, porque aquilo que é válido ou que era válido há 10 anos, hoje o valor é quase que inexpressivo. E aqui connosco não vai ser diferente. Portanto, um consultor hoje tem que ser muito melhor preparado do que um consultor há 10 anos ou há 20 anos. Eu lembro-me de. Trabalhava com eles, né? Eu lembro-me de muitos consultores imobiliários no meu início da banca, tanto que já foi há muitos anos, em que aquilo, meu Deus, só digo isto, meu Deus, não é? E hoje, felizmente, isso, essas práticas quase que estão extintas. Portanto, porquê? Porque o mercado obrigou a que isso acontecesse. Porque os clientes são outros. Ao mercado. Como os E, clientes são outros, a forma de estar tem que ser outra. claro, se as pessoas não se conseguirem adaptar à evolução que o mercado, que as pessoas vão tendo, Hum, é normal que comecem a ter mais dificuldade, porque como o Vítor há bocado
falou nesta malta jovem que está a despontar, alguns já com resultados extraordinários. Pá, o que é que eles vieram trazer? E nós, mas eles têm que ainda comer muito sal e isto. Oh, eles têm uma forma completamente diferente de comunicar. Olha, ó Miguel, eh, a realidade é que há muitos anos atrás uma pessoa podia dar a maior bacurada e o Mas cliente comia, não se passava porque nada. não estava tudo certo. Para já que ele Desde, ficava ali, desde que abafava-se, se não é? mantivesse ali a cara e Era, a era. convicção no que se estava a dizer, aquilo já estava. Exato. E se o senhor não se despacha, vem aí um médico de Coimbra que é capaz de ficar com isto agora ao fim do dia, portanto o melhor Exato. é reservar agora. Portanto, o procedimento era quase este, por coação, não é? A verdade é que as pessoas tinham acesso a imóveis por anúncios de jornal. Hoje a internet põe-lhes em casa, na Smart TV, no telemóvel, no tablet, no computador, tudo o que a pessoa quiser. Mais ainda, eu até posso pesquisar um imóvel numa zona que é onde eu gosto e assim que me aparece ele dá-me um alerta. Eu pesquisei quartos para a minha filha que esteve para fazer Erasmus em Roma e ainda hoje continuo a saber que há mais um quarto na zona X disponível. Veja bem, portanto, veja, ao tempo que isso já foi. A realidade é que isto facilita a vida das pessoas. Eu procuro determinada coisa e essa coisa vem pelos meus olhos dentro, nem que seja enquanto eu estou deitado na cama ou telemóvel. Portanto, isso acontece. Ou Até sem eu querer. Sim, ou seja, se eu estou a ser atendido por uma pessoa com quem eu não me identifico, que eu acho que não me agrega valor, eu hoje posso ter a hipótese de escolher outro que me apoie. As pessoas não são obrigadas a ficar com quem não presta um bom serviço. Eu E as gostava, pessoas de antes eram muito mais fiéis. pois, eu nem gosto da palavra, Fidelizados, pronto. Peço desculpa. exato, porque pode haver pessoas com algum recalcamento acerca do termo. Mas, portanto, o que eu quero com isto dizer é que as pessoas hoje em dia são fiéis a uma coisa, sim, àquilo que elas querem Exato. e que satisfaz o seu nível da procura ou o seu desejo. As pessoas procuram um T3, gostam muito de mim, mas eu não tenho, e elas continuam à procura. E continuam à procura e têm acesso a ele mais rápido do que eu se eu não mexer. Então, em minha opinião, eu considero que hoje há dois grandes pilares para lançar o novo ano, por exemplo, que é informação e tempo. As pessoas recolherem informação, a informação necessária. As pessoas ou são especialistas ou não são. Uma pessoa hoje, com 3 ou 4 momentos de conversa com alguém, percebe se sabe o que diz ou se não vê nadinha daquilo. Tipo, vocês não se esqueçam do seguinte: vocês vão fazer uma viagem de comboio num banco de 4 lugares. Todos podem ser consultores. Uns a ganhar 1 milhão por ano e o outro tinha no fatura 5. Não, não sei, mas quando se apresentam, dizem sou consultor imobiliário. Todos. Na realidade, com desempenhos altamente dispares uns dos outros. Aquilo que cada um agrega é completamente diferente. Eu gostaria de vos sensibilizar para um problema. Reparem que hoje em dia estão a vir para o mercado pessoas muito jovens. Ou há dúvida? Temos aqui, por exemplo, a Anabela Souza. Olhem, a Anabela está aqui. A Anabela, no ano 2025, veio fazer a nossa academia sempre com um jovem que ela agarrou, aceitou, integrou na sua agência. Vejam se ele não tem o seu mérito. Mas isso é um começo. Nós tivemos uma live aqui o ano passado. Este fim de semana saí em Coimbra, à noite, e quando o vi, só me apetecia fazer-lhe festinhas. Porque estou a falar de alguém de 24 anos, da idade da minha filha. Mas foi alguém que ultrapassou 500 mil euros de cheque do que faturou para si no ano 2025. Eu estou a olhar para as caras todas das pessoas que estão aqui a ouvir-me. Olhem, o Vitali afinal está aqui. Mas eu nem o tinha visto, Vitali. Um abraço. Só que, se calhar, muitos de nós, eu estou a dizer nós, não sei se já perceberam, não faturamos 500 mil ao longo do ano 2025. Mas depois temos estas pessoas jovens que sabem como fazer, sabem qual é que é o modelo, sabem o que é que têm que aprender e toca andar. E destrunfam. Então a pergunta é: não estamos perante novos desafios? Nós preferimos adaptar-nos às mudanças e seguirmos em frente?
ou morrermos no marasmo? Tipo, no conforto do marasmo, queria eu perguntar. É a questão. Tipo, onde é que nós queremos ficar? O que é que vocês acham que está a acontecer? Que palavras dão a esse comportamento? Às vezes há pessoas que, quando falam, estão estufadas, insufladas a falar, mas depois, em termos de resultados, não são comparáveis com outras que se adaptaram mais rapidamente ao mercado. Vocês não concordam com isto? Tipo, que perceberam o que fazer, para onde é que isto evolui, qual o comportamento dos consumidores, o que é que as pessoas procuram, e então ajudam-nos e dão-lhes o melhor serviço. Hum, o Miguel, mas não quero tirar-lhe aqui o coisa, mas eu depois envolvo-me e apetece-me conversar, como sabe. E bem, O Manuel Cardoso queria também acrescentar algo. E obrigado por levantar a mão, que assim os outros que falam muito calam-se. Sim. Sim, em relação ao que estava a dizer há pouco, eu tive uma colega, e já vai para aí há 3 ou 4 anos atrás. Ela trabalhou neste ramo durante anos, para aí 15 anos, depois saiu e esteve para aí 5, 6 anos fora. Quando voltou, ela disse-me: "Ó Manuel, eu tenho que aprender tudo de novo." Isto já estou a falar há 3 ou 4 anos atrás. Eu tenho que aprender tudo de novo, que no meu tempo não era nada disto. Eu não Exatamente. sei nada sobre isto. E era uma pessoa que tinha mais de 15 anos de experiência, Sim, não mas é? as pessoas dizem isso, dizem E em tudo, relação tudo de à novo. informação, é fantástico, porque nós, por vezes, não sabemos com quem estamos a falar. E principalmente os construtores ou os empreendedores. Quando nós lhe vamos dar um cartão, eles às vezes já sabem mais de nós do que o que nós pensamos. Claro. E isso é muito importante. Portanto, eles também têm acesso ao Facebook, eles sabem se a gente angaria, se a gente vende, se a gente. Sabem tudo. E já presenciei isso, em que vi um construtor a tirar o cartão fora e disse: "Então a menina deu-lhe o cartão, a cidade deu o cartão fora." Não vende nada. Não interessa, não é? Esta não vende nada. Eu já pesquisei tudo sobre ela, ela não vende nada. Nem angariações tem. Eu por aí percebi, é o nosso espelho. Portanto, se ele só faz isto com a colega, também pode fazer comigo, com outra pessoa qualquer. Portanto, eles sabem tudo já sobre os consultores, tudo isso. Portanto, a informação está na nossa mão. Manuel, deixa-me só acrescentar mais uma coisa, porque eu há pouco toquei num tema, não o desenvolvi, e agora o Manuel disse isso, de que ele foi ver as angariações que ela tinha, não vende nada. Eu gostaria de vos criar dois cenários. E depois, portanto, estamos a falar de novos tempos, não é propriamente o tema da live, mas vem a par. Vocês vão consultar dois consultores na internet. Ou entram em duas agências na internet, podem ser agências locais, se quiserem. Uma tem tudo o que hoje vemos, outra tem imóveis todos preparados para venda. Não há nenhum imóvel desorganizado, todos eles devidamente preparados, com as luzes acesas, todos compostos, com um texto espetacular, com fotos impecáveis e com um bom vídeo sobre o imóvel. Qual é que é a vossa opinião destas duas marcas ou destas duas agências? Uma põe a área bruta privativa, a área útil e põe o valor unitário. A outra, na área bruta privativa, põe a área bruta de construção. É quase igual. Inclui apenas os terrenos e as paredes e aquilo tudo por aí fora. E só não apanha os dos vizinhos quase por pouco, não é? Portanto, a verdade é em qual é que vocês confiam, a quem é que iriam. Mas agora a questão é outra, para os mais velhitos. E os vossos filhos vão a qual? Estão-me a fazer entender? sim, sim. Não é? E os filhos vão onde? É que nós, não é naquela. E os nossos filhos, onde é que eles compram? Eles compram com quem? Sabem que eles parece que cheiram essa forma de estar descuidada. Tipo, interessa-me lá com isso. As pessoas parece que sentem isto. Quando estão perante alguém que não respeita o cliente, não respeita a decisão do cliente, a informação do cliente, eles não querem avançar com essa pessoa. Quase que preferem fazer compras online do que ficarem com uma pessoa que não agrega, numa relação que não agrega. As pessoas são individualistas. E, portanto, ou estão com alguém que traz, ou não vale a pena. E para isso fala-nos aqui a Ana Bernardo, se calhar. Ana Miriam. Olá, boa Tudo noite a bem, todos, Ana? antes de mais, tudo Como bem? é que vai? Obrigada. Eu gostaria, por acaso é mesmo no seguimento disso que o Vítor estava a falar agora. Eu penso que nós temos de tratar os clientes, de forma individual,
porque as pessoas são todas diferentes e eu tenho sentido, principalmente com clientes compradores, são muito difíceis, é verdade, mas são pessoas que ainda têm preferências que têm de ser mais ajustadas ainda, e o próprio consultor tem de ter um ajuste ao perfil do cliente comprador. Porque tenho clientes compradores que falam de tudo e tenho clientes compradores que não falam de nada. Da personalidade. Sim, exatamente. Portanto, clientes compradores que não desabafam, não dizem aquilo que pensam, e no entanto, quando lhes mostramos alguma casa que realmente lhes fala ou lhes diz alguma coisa, e começam a falar. Portanto, isto acaba por ir ao encontro dessa diferenciação e da forma como nós marcamos a diferença no cliente. Se nós formos de encontro ao perfil do cliente que nós estivermos a tratar, penso que será muito mais fácil. E tenho a prova de que esses clientes compradores, que são muito difíceis e também podem procurar por eles próprios, aquilo que eu tenho sentido é que eles já me enviam, eles próprios, os anúncios, porque já existe confiança, já confiam em mim, já sabem que eu vou fazer todos os possíveis para eles estarem preparados até ao dia da escritura, que não lhes falte documento nenhum e que tenham um acompanhamento, portanto, dali para a frente e até após a escritura. Portanto, isso é das coisas mais importantes. E falando também um pouco da inteligência artificial, se me permitem, sem querer roubar tempo a ninguém, eu já notei que existem algumas aplicações de inteligência artificial que reagem à maneira como como nós fazemos as perguntas. Portanto, nós temos de ter muito cuidado com isso, temos de ser muito específicos, porque por vezes podemos estar a induzir-nos a nós próprios em erro, porque estamos à procura de uma resposta e a nossa mente já está a fazer a pergunta à espera daquela resposta em específico e é aquela resposta que a inteligência artificial nos vai dar. Nós devemos tentar abrir um bocadinho mais as perguntas para tentar, às vezes, enquadrar várias perspectivas, porque estamos tão focados naquilo que nós queremos que já estamos a fazer a pergunta de forma, ok, é isto que ele respondeu, é isto que eu estava a pensar, então eu tinha razão. E se calhar às vezes não é bem assim. E o ChatGPT faz muito isso. É um bocadinho como as perguntas poderosas que o Vítor Neves fala. Portanto, nós às vezes fazemos a pergunta a ter aquela resposta. O ChatGPT faz-nos muito isso e consegue ser muito maleável e muito manipulável. Por isso é que às vezes ele diz: tens razão, se calhar não é por aí, se calhar é por aqui, porque a maneira como se faz a pergunta dá respostas diferentes. Por isso é que tem que haver alguma sabedoria até para saber lidar com eles. Ou seja, muitas vezes o chat GPT dá uma resposta errada e já me aconteceu dizer-lhe, isso não é verdade. Isso foi verdade até não sei quando, isso foi alterado assim assim e ele, eu peço desculpa, tens toda a razão. Fui ver melhor e tatatatatatata. Aliás, parece-me que ele até tinha dito que a mãe do Hermano José tinha morrido e que o funeral foi grande, não é? Isso. E a senhora ia no banco de trás do carro, escangalha-me a rir. Pronto, é possível haver algum enviesamento, mas por regra é interessante e às vezes temos que perceber que ele não está bem feito. Eu gostava de fazer perguntas mais incisivas agora, assim de ataque, porque eu estou a ficar engasgado, que vi que já estamos a 1 hora e meia e aqui numas coisas. Ó Miguel, deixe-me só perguntar-lhe aqui do ponto de vista da liderança das agências, se concordar, qual é que será o desafio para 2026? Será captar clientes ou captar consultores e retê-los? Qual é que acha que é o desafio? Do ponto de vista das marcas, das agências? Não tenho dúvida que será captar e reter pessoas. Os consultores? Os Os clientes? consultores. Os clientes há muitos. Não. Acho tão lindo. Acho que esse é o grande desafio para as agências Eu nunca imobiliárias. me esqueço de uma vez um diretor ter-me dito há algum tempo atrás: epá, até estava a fazer a entrevista e mandei vir a rapariguinha por volta das 18 horas, porque era quando eu estava mais tranquilo. Mas logo por azar entrou-me uma cliente às portas da loja, queria vender não sei o quê, não sei quantos. Era um diretor da zona da Régua. E, e eu até lhe disse: olha, espera aí um bocadito, porque agora chegou-me esta senhora e eu vou ter que a atender. E eu perguntei para comigo: bom, como é que eu teria reagido neste caso? A senhora estaria disponível talvez a fazer um negócio com a agência. Era se calhar vender uma casa.
Eu não sei quantos negócios poderia a rapariguita que espera aí um bocadito, sentada na recepção, poderia ter feito nesta agência se tivesse ficado. Mas uma coisa eu sei, eu não teria ficado sentado na cadeira da rapariguita que marcou às 6 e ele vê uma pessoa a entrar e põe à frente. Mas pronto, isto foi no passado, não foi em 2026, como vos disse. Mas era interessante pensarem. E obrigado pela sua resposta deliciosa, como é evidente. Hum, Se o Miguel tivesse que dar apenas um conselho a todos, tipo, só me resta mais um conselho para todos para este ano 2026 que aí vem, sejam vocês consultores, ou diretores de agência, ou coordenadores, ou empresários, enfim, o que é que lhes dizia? Eu, no vosso lugar, começava já a fazer isto. O quê? Ou a parar imediatamente de fazer isto. O quê? Eu tenho, epá, é aquilo que eu costumo fazer para mim. Portanto, eu quando tenho algum problema, procuro fazer um check-up. O check-up, seja ele de que natureza for. Para tentar identificar, tenho de ser honesto comigo, senão estou-me a enganar e isso não faz sentido. Saber qual é que é, ou quais são os problemas que eu tenho. E depois, em função. Isto é como. Eu volto a dizer, eu não sou médico, nem tenho ninguém que seja médico na família, nem nada disso. Mas gosto muito de utilizar esta figura, que é o médico. Portanto, eu identifiquei o que é que eu tenho, qual é que é o tratamento. O que é que eu tenho que fazer para chegar onde eu quero? E, portanto, eu tenho que, de acordo com aquilo que for preconizado, ir procurar Ir buscar tratar-me. a receita. Tenho Ou que ir seja, tratando. falámos. Mas atenção, eu vou à farmácia e compro os medicamentos, mas depois tenho que os tomar, não é? Mas o Porque se, efeito placebo também já existe, amigo. Se Rita, calhar. se a doença for uma doença a sério, epá, você vai ter que se medicar mesmo. Portanto, e é isto que eu acho que qualquer profissional, portanto, tem que fazer. Para já tem que meter na cabeça, isto é para todos, é para mim também. Eu não estou aqui a passar receitas. Eu procuro fazer isto. Nós temos que procurar meter na nossa cabeça que temos que ser melhores. Nós não podemos ser, este ano, não podemos ser iguais a 2025. Temos que ser melhores. Porque o mercado vai exigir isso de nós. Os clientes vão exigir isso de nós. E, portanto, o que é que eu tenho que fazer? Eu tenho que ter mais conhecimento. Eu tenho que me especializar mais nisto ou naquilo. Há uma coisa que é certa. Oportunidades vão continuar a existir. E existem todos os dias. E eu nunca me esqueço olha, agora o Vitor, agora lembrei-me eu na apresentação que fiz na Decisão e Soluções, eu levei um vídeo com Al Pacino, que é um filme que é Um Domingo Qualquer, em que ele é treinador de uma equipa de futebol americano. Portanto, ele está a dar no intervalo, portanto, a equipa estava toda derreada, e ele no intervalo esteve-lhes a dizer: pá, vocês querem ir lá para dentro, lutar, e vão lutar por cada centímetro. Porque se vocês não lutarem, os outros vão lutar e vão isto é um jogo. Quem é que vai ganhar os centímetros? Somos nós ou são eles? E portanto aqui no mercado é a mesma coisa. A competição cada vez é maior. Sim. Ou nós estamos ao nível para competir, ou então, se calhar não jogamos na Liga dos Campeões, vamos disputar uma Primeira Liga, vamos tentar não descer de divisão e vamos andar ali a lutar. Portanto, agora há uma coisa é certa: os outros, aqueles que se vão predispor, vão-nos tomar a dianteira. Isto são mais arrojados, são mais focados, seja aquilo que for. E eu acho que é isto que qualquer um de nós tem que fazer. Eu gostava de também, antes ainda de agradecer ao Miguel e às pessoas que estão aqui, dizer-vos o seguinte: nesta conversa assim amigável, nós falámos da oferta, falámos da procura, eventualmente das tendências do preço,
da escassez do produto, não é? Que aqui falámos, das necessidades dos clientes, do crédito, da validação ou não do financiamento, no caso das pessoas recorrerem a crédito, antes ainda de fazer visitas, enfim, desse nível de profissionalismo. Seria importante aproveitar muito aquilo que o Miguel disse, é do género percebermos, fazer uma análise, termos a coragem de, ao iniciar um novo ano que apresentará novos desafios, até porque não se esqueçam que está em cima da mesa a eventual publicação do novo diploma, que rege a atividade, que vem trazer novas exigências e novo afunilamento. A malta relaxa e desfruta enquanto a mama funciona. Mas quando a mama seca, é quando o espírito se inquieta, não é? É que ficamos em sobressalto. Ah, e agora? E agora? Então, e agora quem se preparou, continua. Quem não se preparou, é como aqueles que antigamente não sabiam angariar e que apenas vendiam os imóveis da banca. Quando a banca de repente seca, quem sabia angariar, continua como se nada fosse, estamos aqui. Quem não sabia, olha, arriou. Já não há imóveis da banca, já não posso vender. Portanto, você tem que escolher. O mercado oferece isto. A realidade é que eu gostava de vos dar uma oferta e há 3 variáveis fundamentais do modelo de negociação de Harvard. Gostaria de vos dar isso como presente de hoje. Poder, informação e tempo. São as 3 variáveis fundamentais para se poder fazer negociação nos tempos de hoje. Poder. Para eu ter poder, por definição, o poder é a apetência e a capacidade que eu tenho em dizer não a qualquer momento do processo. Uma pessoa que não tem essa capacidade está de joelhos na negociação, está em submissão. Se eu tiver a capacidade de dizer não a qualquer momento, as pessoas reconhecem-nos poder, autoridade no que fazemos. O que eu desejo a todos é que assumam essa vertente. Não é arrogância nem prepotência, é o oposto disto. Mas é poder para recusarem tudo o que não querem no vosso modelo de negócio. Todo o tipo de consultores, se aqui tiverem brokers, qualquer pessoa que entre, que destabilize o vosso sistema, não. Tenham o poder para recusar isso. A um consultor que vai angariar uma casa e que pede 5 e a pessoa só dá 3, pá, dá 3 a um colega, a mim não. Tipo, eu poderia dar muitos exemplos, mas acho que não vale a pena. Vocês, cada um reflita no que quiser. O poder é vocês terem a clareza de terem definido qual é o vosso modelo, qual é a vossa forma de estar na mediação. Gostaria de vos dizer isto: como é que querem ser vistos daqui a 5 anos? Como é que querem, o que é que querem que digam de vós quando vocês não estão presentes? O que é que pretendem? Como é que querem ser vistos? Não é? Então, sigam esse rumo. O mercado vai trazer oscilações. Já percebemos que o banco vai dar crédito. Ouviram o Miguel? Vai haver crédito, pode haver um bocadinho mais de exigência na análise processual, mas vai haver crédito. Então tem que haver uma tomada de consciência. Epá, deixa-me cá ver até onde é que um cliente pode ir. Nananã. Pá, o cliente, mas eu quero ver, eu quero ver. Meus amigos, poder, a apetência que eu tenho em dizer não, tudo o que não é o meu modelo. Estou-me a fazer entender ou não? Mas eu angario casas, preparo-as todas porque eu tenho as minhas casas XPTOs para venda. Eu tenho orgulho na minha montra de imóveis. Mas tenho aqui um cliente que não quer um staging. Pá, é muito desorganizado, mas ele sente-se bem assim. É uma pessoa que vive bem na desorganização. Eu diria com outro consultor também. Mas não é compatível comigo porque os nossos deuses não se abraçam devidamente. Tipo, então ele deve ser apoiado por outro, que não sou eu. Porque não faz parte do meu modelo. A apetência que eu tenho em dizer não. Tipo, fiz-me entender? Segunda, quando eventualmente eu estou no mercado e sinto fragilidade numa matéria, pergunto eu, não faz sentido eu ir buscar essa informação? Eu não estou a dizer para irem só a formadores, pá. Podem ir ler isso, compram um livro, o que entendem. O Miguel dizia há pouco que o médico licencia-se em medicina, está habilitado para conduzir. Mas se ele quer guiar bem, ele tem que estar preparado. Como é que é agora o trânsito? Como é que se guia? O médico tem que estar sempre atualizado. Se vocês fizerem o vosso trabalho em condições, ganham mais do que muitos médicos. Ganham mais do que a maioria deles, se quiserem. E o que é que queriam? Era, não faço noites, não faço turnos, não atendo nas urgências. Epá, e também não tenho que estudar. Não, não. Eu só mostro. Era essa a praia que queriam cultivar. Não é esse o caminho.
O caminho é da profissionalização. É de saberem o que dizem e o que agregam, porque o mercado vai-vos exigir isso. Se não for de uma forma, é de outra. Sabem que mais? Querem fazer uma partilha? Os colegas percebem sempre quem é que arrota à mesa e quem não arrota à mesa. Quem é que sabe estar na mediação e quem não sabe. Vocês conseguem detectar isso pela forma de estar, pelo conteúdo que a pessoa diz. Eu consigo identificar perfeitamente se era uma pessoa com quem eu faria parcerias ou eu não quero nada com isto. Portanto, posicionem-se nos grupos com quem querem estar. Façam partilhas com quem se identificam, com pessoas que falam a vossa língua, e quando vocês pedem os documentos para a comunicação obrigatória de branqueamento de capitais, não vos pergunta que é isso, eu não faço nada disso, isso não é obrigatório. O problema não é não ser nada disso, é isso não é obrigatório, como se soubessem o que estão a dizer. Isso é que é grave. Portanto, para que isso não aconteça, nem se relacionam com essa gente. A seleção natural dirá. Informação, para mim, é absolutamente essencial. Vocês podem não ganhar a venda, mas ganham a dignidade e o reconhecimento de uma pessoa que lidou convosco e diz: opá, não comprei com aquela pessoa, infelizmente não tinha, mas foi maravilhoso. Pá, sabia o que dizia. Porque nós temos que cultivar relações e emoções, como disseram. Eu não duvido que eu estou com uma pessoa e ela ou gosta de mim ou não compra comigo. O proprietário ou gosta de mim ou não me entrega o imóvel. Mas simultaneamente eu também tenho que demonstrar o meu conhecimento. Porque se a pessoa só gosta de mim, mas não me reconhece competências, marca comigo uma saída sexta à noite para irmos beber um copo, que eu sou um porreiro, mas não para lhe vender a casa. E o que nós queremos, e é disto que estamos aqui a falar hoje, são negócios. É da profissão. E por fim, tempo. Olhem para a vossa agenda, olhem, por exemplo, para a vossa semana passada. É que já estamos em 2026. Como é que foi distribuído a vossa semana passada? Quantas horas dedicaram para aquilo que de facto vos traz dinheiro? Então eu faria no vosso lugar algo do género. O que é que me traz dinheiro? Quais as tarefas, quais as ações que me fazem ganhar muito este ano? E quais são aquelas que me prejudicam, que não me fazem ganhar nada? Eliminem isso. Eliminem essas tarefas. Fiquem só com aquelas que vos dão dinheiro. Epá, porque vocês já estão evoluídos, já passaram outras coisas. E se já passaram outras coisas, não continuem a fazer o que faziam quando não sabíamos o que é que resulta. Então, o que eu vos desejo é que a cada ano que passa, vocês trabalhem menos, mas melhor. Não têm que trabalhar 24 horas. Hoje, se calhar, já só têm que trabalhar 18. Não sei se viram, mas eu pesquei o olho. Para depois trabalharmos só 12, para depois podermos trabalhar só 8 com mais pessoas, mas a ganhar 10 vezes mais do que elas. Para depois terem tempo para a família, para curtirem muito, porque têm dinheiro nas horas para ir curtir com os outros todos e, portanto, com qualidade. O que eu vos desejo mesmo é que desenvolvam estas 3 competências ao longo deste ano. E quando alguma vez estiverem embaralhados, pensem, opa, tivemos uma live em janeiro com o Vítor e com aquele homem espetacular que é o Miguel Oliveira. Pá, e ele falava-nos disto e daquilo, e depois o Vítor no fim falou 3 variáveis: poder, informação e tempo. E quando estiverem mais nervosos, chateados com o mercado ou chateados com um colega, façam um poema com base nestas 3 palavras que vão ver que é muito mais saudável. E vai ser encantador. Ó Miguel, eu para si, eu tecia agora os melhores textos que já se escreveram de agradecimento a alguém, não por aquilo que veio cá fazer só hoje, porque isto é o que nós fazemos uns aos outros sempre que é preciso, mas pela sua amizade. Porque Eu que faz-me agradeço, Vitor. Foi cada um vez, gosto. cada vez faz-me estar mais afinado, porque o Miguel tem um humor muito fino, que se eu me distrair por momentos perdi alguma coisa muito grande, então eu tenho que estar sempre muito atento. E por outro lado, é um homem verdadeiramente impecável, que qualquer pessoa ganha em ser seu amigo. Obrigado, obrigado por esse privilégio. Eu não sei se alguém quer dizer mais alguma palavra ao Miguel, ou se tem alguma dúvida e que ele possa ajudar, porque este espaço é vosso, como sabem. Eu é que agradeço a todos. Ai, Ana, sim, Ana, Ana. Opa, Vítor, muito obrigada ao Miguel e a ti também. Mas havia aqui pessoal, e eu também, que Sim. queria ver se tu, por acaso, estarias na disponibilidade de partilhar essas ferramentas de IA que falaste. Ora, tu Ah, falaste, agora queremos.
Sim. Não são muitas, mas as que eu partilhei posso pôr em anexo. Há várias que ajudam as pessoas a ter melhores resultados. Desde logo falo de as que eu exibi hoje não foram muitas. Foi aquelas para captação de vídeo e elaboração de reels para redes sociais. Falei do chat GPT também para a criação de conteúdos de outro nível de interação, que eu dizendo-vos, eu posso vos dizer, deixo-vos uma série de links. Há muitas delas que preparam o imóvel e que preparam os vossos conteúdos para se posicionarem melhor na internet, ou que preparam os imóveis para estarem a ser exibidos de uma outra forma, não só pelo que são, mas pelo que podem ser. Todas elas serão úteis para vocês que estão no imobiliário e que irão usar cada uma delas, algumas gratuitas, outras pagas. Mas sem dúvida que o importante, Ana, ainda é o saber como é que eu quero estar. E eu, ao saber que quero estar desta forma, nem que seja no nosso grupo do Academia não, desculpa, no Imobiliário de Corpo e Alma, olhem que também já está lotado, sabiam? Está lotado porque esgotou as 1025 pessoas, que é o máximo admitido pelo WhatsApp. Pronto, nem que tenham que ir ao grupo das partilhas e parcerias, eu também tenho agora outra permeabilidade, porque o outro está esgotado. Se alguém não conseguir entrar, pode entrar no outro, que são grupos gratuitos, como sabem, e perguntem. Nós partilhamos, isso é uma partilha, está tudo bem. Tipo, eu agora quero fazer isto e aquilo. Oh, Ana, e surpreendes-te, porque para além daquilo que eu te possa dizer, tu tens N colegas, eu vou-te fazer uma coisa só para te surpreenderes. E muitos de vós sabem o que eu estou a dizer porque estão nesse grupo, não é? Eu vou entrar neste momento no grupo Imobiliário de Corpo e Alma. Ok. E aqui no grupo Imobiliário de Corpo e Alma, eu vou dizer. Boa noite a todos. Estamos agora aqui em conclusão da nossa live sobre as tendências do mercado para 2026 e eu toquei no assunto de algumas apps de inteligência artificial úteis para o setor imobiliário e sendo este um espaço de partilha de conhecimentos e de ajuda entre todos os colegas, gostaria muito, por favor, que partilhassem alguns links, algumas apps que utilizam para valorizar o vosso serviço enquanto consultores, não só na preparação de imóveis, mas em criação de conteúdos digitais. Agradecíamos mesmo muito que pudessem partilhar, porque a vossa partilha será subejamente superior àquilo que eu poderia agregar aqui a este pessoal. Muito obrigado a todos e continuação de uma boa noite. Ana, basta ir lá ao grupo e vai começar a ver as respostas. A Ana está lá, não tem qualquer dificuldade. Aqui estas pessoas da live, eu também. Obrigada. Eu também tenho algumas para partilhar. Eu vou Então, partilhar. agora cada um partilhe lá, vocês vão ficar com muitas mais do que Obrigada. aquelas que eu daria. E é isso que devem fazer, o grupo existe para isso. Tipo, epá, ouvi dizer que há isto, vão lá. Em 1000 e tal colegas, um sabe o que é que vocês estão a dizer e explica a todos. Olha aqui a começarem a cair, estás a ver? Muito bem, meus senhores. Bom, da minha parte, ó Miguel, divertiu-se, é a minha preocupação em perguntar-lhe. Muito. É sempre um prazer estar consigo, especialmente, mas com todos também. Agradeço muito o convite e poder ter podido estar aqui. Desejo que todos tenham os maiores sucessos, tenham muita saúde, em primeiro lugar, e que, pronto, da minha parte, estarei sempre disponível para aquilo que considerem ser oportuno. Muito obrigado a todos. Então, Obrigado. um obrigado especial para o Vitor. Eu é que agradeço uma vez mais e agradeço a presença de todos. Desejo um ano maravilhoso a todos. Mas independentemente de tudo o que acontece, eu acredito que o vosso ano vai ser exatamente conforme vocês o fizerem. Não é só o quiserem, é fizerem. Mais. Porque até nas grandes crises há gente que chora e compra lenços e os outros produzem-nos. Vocês têm que perceber se querem estar dentro da fábrica ou a comprá-los nas tabacarias. Portanto,